A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Olá, meu nome é Jade e eu sou Ana Cláudia. Você está ouvindo o Pod Inovação. Hoje em dia, o racismo sem efeito, sem consolo barato. A gente vai ouvir relatos, entender como isso destrói vidas e discute o que se faz na prática. Se te incomoda, bom. Se te conforta, péssimo. Desconforto é semente de mudança. Fica atento. 2 cliques. 3 professores para conversa solta e resposta direta às perguntas que importam. Racismo fere, exclui e mata. Não some porque alguém disse que aqui é diferente. Hoje tem relato real, professor que manja do assunto e passos práticos para a ação. Anota, registra, faça algo depois de ouvir. Vamos direto. Oi, gente, bom dia. Sou a professora Larice. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o que eu entendo, né, sobre o que eu sei e principalmente diferenciar preconceito, racismo e discriminação. O preconceito, ele é uma opinião ou um julgamento prévio, né, de forma negativa a uma determinada pessoa. Por exemplo, achar que a cor da pele de uma determinada pessoa influencia na sua inteligência, na sua capacidade física, na sua capacidade mental. De forma resumida, achar que uma pessoa negra ela é menos inteligente por conta da cor da sua pele, tá? Isso é o preconceito. O racismo, ele é uma crença de que existe raças superiores à outra. É o resultado do preconceito, né, causado pelo ódio a diferentes pessoas, diferentes grupos de pessoas baseados nos seus estereótipos, como raça, sexo, etnia, religião. Já a discriminação refere-se ao tratamento injusto ou negativo a uma pessoa. De forma resumida, o preconceito é quando o preconceito ele se transforma em ação, quando determinada pessoa coloca em prática aquela raiva, né, ou ódio a determinadas pessoas. Então, o racismo, ele vai muito além de uma ofensa individual, né? Ele se manifesta de diversas formas, como o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo interpessoal, dentre outras diversas formas, né? Diversas maneiras. O racismo estrutural, ele é a forma mais complexa. Ele está enraizado na própria construção da sociedade, seja na área econômica, na política, na cultural, enfim, em diversas áreas. Ele é o resultado de um processo histórico que privilegiou um grupo étnico em detrimento de outros, causando, assim, uma grande desigualdade social. Por exemplo, as desigualdades no mercado de trabalho, a segurança, a violência na segurança pública, na qual as principais vítimas são as pessoas negras, são os moradores de rua. Temos o racismo institucional, onde a gente pode ver nas escolas, nos sistemas de saúde, de justiça, e o racismo interpessoal, que é a forma mais visível e mais direta, que ela acontece de forma explícita, né, através de ofensas e agressões, sejam elas físicas e verbais, como, por exemplo, o bullying, né, e também o que acontece com o jogador Vinícius Júnior, onde ele sofre diversos tipos de preconceito, de racismo, em razão da sua cor de pele, da sua naturalidade. Enfim, esses são os principais tipos de manifestações de racismo. A escravidão e a colonização, elas foram pilares essenciais para a construção das desigualdades sociais, que infelizmente acontece até os dias atuais, existe até os dias atuais, né, principalmente nos países da América Latina e na África. Mas como isso acontece?
porque eles criaram uma hierarquia racial, né, colocando os brancos sempre no topo e desumanizando as pessoas negras e os indígenas, né? Isso acontece desde quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Quando os europeus vieram para o Brasil explorar nossas terras em busca do ouro, do pau-brasil, e eles exploraram essas pessoas, esses grupos de pessoas, os negros e indígenas, por serem mão de obras mais baratas, né? E infelizmente com isso ainda há essa grande desvantagem de riqueza entre esses grupos, entre negros, entre pessoas brancas, por isso que há essa por isso que eles criaram, né, criaram essa hierarquia racial, onde acham que as pessoas brancas são superiores aos negros, acham que eles são mais inteligentes, mais poderosos. Após a abolição, os negros, eles foram marginalizados, né, ficando sem terra, sem recursos, enfim, como eu falei, levando a essa desvantagem de riqueza entre esses grupos. E a gente fala de abolição, né, mas infelizmente sabemos que ainda hoje existem escravos, existe essa mão de obra barata, existe a escravidão, tá? Principais impactos do racismo nas oportunidades de estudo e trabalho. Na minha opinião, o acesso desigual a uma educação de qualidade é um dos principais impactos, né? Porque escolas de periferia, elas possuem menos infraestruturas, menos suporte, menos professor de qualidade, profissional capacitado do que comparado a outras escolas, né? O racismo também nas salas de aula, como o bullying, pessoas negras, pessoas acima do peso ou abaixo do peso, pessoas com deficiências tendem a sofrer muito bullying em sala de aula. Já no trabalho pode estar relacionado a diferença salarial através do gênero masculino e feminino. Então, para mim, isso são os principais impactos que o bullying pode causar, tanto na área educacional como na área de trabalho. Bom, para finalizar, eu sei que eu já devo ter presenciado alguma cena de racismo, porém, não estou me lembrando no momento. Também nunca sofri nenhum tipo de racismo. Não me recordo também de ter sofrido algum tipo de preconceito ou discriminação. Enfim, esse foi a minha opinião, meu conhecimento sobre a temática e espero que vocês tenham gostado. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para começar uma roda de conversa para falar um pouco sobre o racismo. Sou eu, Thaleson Renato, meu amigo Matheus e o professor Wellington. Primeiramente, vamos começar falando um pouco sobre o que é racismo na prática. O que você acha sobre o racismo? Bom, sobre o racismo, eu entendo o racismo como um ato de ofensa ao meu próximo, né? A qualquer pessoa, não aceitando a condição dela, seja como uma pessoa negra, enfim, independente da situação que a pessoa vive, né? Da condição dela, do estado, né? Isso eu vejo como racismo. Então, para o senhor, racismo, além de uma coisa só sobre a cor, o senhor acha que para o senhor vai além disso, então, no caso? Sim. Boa tarde, primeiramente, né, professor? Boa tarde. Completando a fala dele aqui, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quais são os principais impactos psicológicos que você observa em vítimas de racismo? Bom, conforme o conceito que eu dei a vocês de racismo, né? Que o racismo, como eu compreendo, é isso. Eu não aceitar a condição do meu próximo, simplesmente pelo fato da cor da pele do meu próximo ser diferente. Mas se pensarmos, o meu próximo, além de ter essa diferença de cor, ele é um ser humano igual eu. Mas quando a pessoa sofre algum tipo de racismo, o que eu percebo de sintomas psicológicos são, por exemplo, a questão da ansiedade, né, da depressão.
tudo isso consequência do fato das pessoas, né, rejeitarem ela. Por isso que ela sofre isso, né? Ansiedade, depressão, e pode até gerar outros tipos de doenças psicológicas, não especificamente essas. Professor, na opinião do senhor, como o senhor acha que uma pessoa que sofreu um ato de racismo deveria agir? Bom, uma pessoa que sofreu um ato de racismo, acredito que primeiramente ela deve procurar alguém próximo, né, um familiar, um amigo, para tratar da questão psicológica, né? Buscar se abrir, buscar apoio, ajuda. Agora, com relação à questão judicial, é bom ela buscar saber o que de fato aconteceu, né, que gerou um crime. E isso de fato aconteceu, é um crime, né? Realmente houve um crime. Ela deve buscar saber qual foi o tipo de crime, buscar saber os direitos, né? E nesse sentido, a ajuda judicial, né? Para que ela venha, assim, ser beneficiada, né, juridicamente. E para que o infrator, a pessoa que cometeu racismo, seja punida. E assim vai servir de exemplo, né, para a sociedade, para as pessoas ao redor, né? De forma que venha a haver o combate ao racismo e não aconteça novamente. A opinião do senhor, que medidas práticas nas instituições escolares, policiais e empresas reduzem esses traumas? Bom, com relação a isso, eu acredito que em todas essas esferas aí citadas, né? Polícia, escola, empresas, palestras abordando a temática, né? Mostrando a causa, as consequências, né? O porquê que isso acontece, a origem. As pessoas sabendo disso, tendo essas informações, irá ajudar bastante a contribuir para que isso seja combatido. E não só palestras, né? Palestras são importantes, mas também a questão da reabilitação da pessoa, né? Com relação a buscar um tratamento psicológico, né? Para saber tratar também a questão da saúde, né? A saúde física, porque isso afeta tanto o psicológico como também o físico, né? Outra coisa também que pode ajudar nessas palestras, pode ser que não inclua nas palestras, mas havendo a inclusão nas palestras de, por exemplo, testemunhos, né, reais de racismo, de pessoas que passaram por isso, né? Às vezes a pessoa assistindo aquele testemunho da pessoa que passou por aquilo, o que ela fez para superar aquilo, pode ajudar as pessoas, né, que estão passando por isso. Então é isso, né? O tratamento psicológico, palestras e testemunhos, né, de situações como essa. Pode estar contribuindo para que essas pessoas sejam reabilitadas, sejam fortalecidas e isso venha a melhorar, né, o estado delas diante disso. Como a gente pode perceber, o racismo não é apenas um ato individual, mas sim uma estrutura que afeta várias vidas todos os dias. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Para continuar nosso bate-papo, vai chamar agora a monitora Vitória Melo. Boa tarde, monitora. Nós estamos falando um pouco sobre racismo. Eu queria perguntar para a senhora onde procurar um suporte imediato. Bom, um dos meios de suportes imediatos que a gente pode encontrar dentro da escola são professores, militares, até mesmo monitores, para poder estar trazendo esse suporte após você sofrer uma violência, que é o racismo. Para a senhora, o racismo pode ser invisível? Bom, o racismo ele pode se tornar invisível para aquela pessoa que não quer ver ele. Porque é nitidamente uma pessoa que está sofrendo racismo, que está desconfortável com aquela situação, é nitidamente perceptível para todos. Então, a forma que a pessoa age naquela situação torna invisível ao ver da segunda pessoa. E a senhora já sofreu algum racismo dentro ou fora da escola? Sim, já aconteceu de ter sofrido racismo tanto dentro da escola quanto até mesmo fora da escola. E eu creio que para um aluno, para um jovem, uma agressão dessa, que eu levo como uma agressão, o racismo, é algo muito chocante para acontecer, porque a gente não sabe como reagir, o que falar, como a gente vai passar para a segunda pessoa, para um professor,
para um diretor, a gente não sabe como reagir. Então, muitas das vezes a gente guarda aquilo para a gente e a questão do racismo continua sofrendo novamente, que nem foi o meu caso. Meu relato foi dentro da escola, aconteceu com a diretora do colégio. Então, não foi uma vez, não foi duas vezes, foi em 2 colégios diferentes já, aconteceu tanto com professores quanto com o diretor da escola. Então, quando acontece com a gente, principalmente com autoridades escolares, a gente é como se o nosso meio de seguro, nosso porto seguro, acabasse. Então, é por isso que a gente necessita muito desse apoio, principalmente dentro e fora da escola. A senhora se sente confortável em compartilhar com nós essa experiência negativa que a senhora teve? Consigo compartilhar uma delas. Eu estudava em um colégio, fazia o 7º ano, se eu não me engano, e em um desfile de 7 de setembro, eles tinham uma fantasia, e aí eles escolheram alunos específicos para vestir essas fantasias. E eu fui uma das escolhidas para essa fantasia. Só que quando a gente foi vestir, a gente descobriu que a fantasia era de macaco. E aí ele chegou, a diretora chegou na minha mãe, aí minha mãe falei pra minha mãe que eu não queria ser fantasiada daquela forma, porque eu não me sentia bem. E a professora falou, não, mas é bom que nem precisa pintar. Então ela me feriu pela minha cor de pele e me ofendendo assim, me comparando com um animal. A senhora poderia me dizer qual a diferença entre racismo e racismo estrutural? Bom, o pouco de conhecimento que eu tenho sobre os dois é que o racismo, somente o racismo, é quando você faz algo que você pensa, que você fala da boca para fora, mas você sabe que aquilo ali foi um racismo. Que nem você ofendeu o seu colega chamando ele de macaco, você sabe que você cometeu um racismo. Já o racismo estrutural é quando você coloca a cor da pele da pessoa, o racial da pessoa, o familiar dela em último lugar pela condição que ela tem. Se a pessoa é negra, ela tem que ficar com o último cargo porque a cor de pele dela não é uma cor que se encaixa como uma pessoa que se encaixa no primeiro padrão da empresa. Isso, para mim, é o racismo estrutural. Como as escolas têm agido em meio a tanta discriminação e racismo dentro das unidades escolares? Bom, ao meu ver, hoje, nos dias atuais, eu vejo que as escolas tá tendo até mais estruturas em relação a isso. Menos discriminação, menos preconceito. A gente vê que a inclusão social vem se crescendo cada vez mais. A gente tira até mesmo pela nossa escola, que a gente vê muitas pessoas que não têm condição, que não têm uma estrutura muito boa, mas a escola, assim, para poder ajudar as crianças, estão trazendo em meio a tudo isso. Eu vejo que as escolas hoje têm ajudado principalmente, não tem aquela exclusão social, que é excluir alunos com diferencial de cor de pele ou diferencial de sua qualidade de vida, se é filho de rico ou pobre, não tem isso. E isso é o que tem mudado bastante, porque isso era muito visto nos tempos antigos, ainda mais para quem conhece assim, a história que é falado, até mesmo dentro das salas de aulas, a gente vê que antigamente pobre não estudava não, pobre não tinha oportunidade de pegar um livro, pegar um caderno, ter oportunidade de se formar ou fazer uma faculdade, coisas que hoje em dia a gente tem. Hoje a gente pode ver preto sendo médico, preto sendo advogado, preto sendo PM, coisa que antigamente não tinha não, vamos ser sinceros. Então eu vejo que a exclusão, ela vem se diminuindo cada vez mais, por um lado, mas eu creio que ainda tem muito para vencer ainda. Na opinião da senhora, qual a importância histórica para combater o racismo nos dias de hoje? Cara, que pergunta. A importância histórica, eu creio que a importância é para não deixar morrer, para ver o quanto a gente ralou para chegar até aqui, o quanto a gente sofreu para tomar o lugar que a gente tem hoje, a liberdade que a gente tem hoje. Eu creio que a história, ela trouxe, além desse peso, vamos se dizer que a gente tem um peso histórico, mas também trouxe uma grande liberdade, mesmo sendo pequeno, mas uma grande liberdade para a gente ter poder de escolha, saber onde quer estar, onde quer ficar, onde quer se posicionar, porque antes era imposto leis sobre a gente, era imposto aonde você quer estar, onde era para você estar, e agora a gente tem esse poder de escolha, mas se não fosse a história, se não tivesse essa história, se tivesse sido apagado, a gente não teria isso, continuaria sendo a mesma coisa, preto continuaria sendo escravo.
Então a história foi que teve esse pontapé inicial para a gente conseguir a liberdade que a gente tem hoje. Monitora, para finalizar nosso bate-papo, qual mensagem a senhora deixaria para quem sofre ou já sofreu racismo? Procure ajuda. O mais rápido possível. Procure ajuda. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para procurar ajuda quando aparecer alguém. Procure ajuda imediato. Porque além de você estar sofrendo, certeza que o seu colega está, que uma pessoa lá fora também está. E vamos ser sinceros, o racismo, ele sempre vai te levar a um pior estado. A cada vez que vai passando, a cada dia que passa, ele vai te levando para um pior estado. Então, seja o maior cagueta dos fofoqueiros. Ó, monitor, um aluno ali dentro da sala de aula chamou o meu coleguinha de preto e meu colega não gostou. Pois vai lá, chega no monitor, chega no militar, chega em alguém e fala, ó, o colega ali chamou, ofendeu o outro colega, mas ele tá com vergonha de vir falar. Procurar ajuda, seja ela qual for, é a melhor opção. Eu acho que levar ao último, ao extremo, que se chama agressão, levar à morte, porque tem casos que levam à morte, então procurar ajuda é a saída. No meu ver, é isso. O Pod Inovação vem agradecer o Tenente Souza, a monitora Vitória América, ao professor Wellington de Educação Física, a professora Larissa e a todos nós da turma líder 3302. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico,
que você fica sem reação. A primeira reação é essa, você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Quando eu comecei a trabalhar numa loja, percebia que os clientes quase sempre preferiam ser atendidos pelos meus colegas brancos. Muitas vezes eu dizia, posso ajudar? E a pessoa respondia que já estava sendo atendida. Mas logo depois, aceitava a ajuda de alguém ao lado. No começo eu achava que era coincidência, mas depois ficou claro que não era. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Isso me fez me sentir invisível, como se o meu esforço nunca fosse suficiente. Racismo não é só uma ofensa direta. Às vezes é essa recusa silenciosa de reconhecer a gente como igual. Ser negro no Brasil é isso. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Mas eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo muito antigamente, mas não comigo, e sim com um amigo meu. O nome dele era Marcos e pela cor negra dele, ele sempre sofria apelidos maldosos, como macaco, asfalto, muitos apelidos desse tipo, que difamam a pessoa. Isso é muito sério. Antigamente a gente dava muita risada e ele nem sequer levantava a mão para responder. Mas hoje em dia eu percebo que isso é muito sério pelo fato do racismo. A gente não sabe o que passava com ele. A gente não sabe o que ele sentia. Ainda assim, o racismo tá aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil. E de não ser feliz, talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Isso é um crime gravíssimo. Por isso que hoje em dia muitas pessoas negras são tratadas como lixo na sociedade. Porque a gente, em vez de ajudar ou tentar fazer algum tipo de coisa para amenizar a situação, a gente prefere rir e calar a boca. Mas isso é muito sério. Por isso eu não aceito mais. Diga não ao racismo. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez
E aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado?